Tem um tipo de cansaço que engana, porque ele parece físico, mas não começa no corpo. Você acorda já com uma sensação de peso. Não aconteceu nada grande, nada extremo, nada que objetivamente justificasse aquilo, e mesmo assim está ali. Uma espécie de desgaste silencioso, contínuo, difícil de explicar e mais difícil ainda de ignorar. Você olha para o dia e sente como se já estivesse atrasado, como se algo estivesse acumulado, como se houvesse uma cobrança, que você não sabe exatamente de onde vem. E é aqui que começa o erro. A maioria das pessoas olha para isso e dá um nome automático: cansaço. Diz que está sem energia, que precisa descansar, que talvez seja só uma fase. Mas nem todo cansaço vem do esforço. Alguns vêm do que você não fez. Isso aparece nas coisas mais pequenas, quase invisíveis. A mensagem que você viu, mas decidiu responder depois. A decisão simples que você empurrou para amanhã. A tarefa que levaria poucos minutos, mas ficou ocupando espaço o dia inteiro. Nada disso parece grande, mas tudo isso pesa. Porque o problema não é o tamanho dessas coisas, é o fato de que elas continuam abertas, rodando em segundo plano, puxando atenção, consumindo energia, sem nunca se resolverem. E no fim do dia, acontece algo estranho. Você fez pouco, mas se sente exausto. E aí reforça a leitura errada: eu estou cansado demais. Só que talvez não seja isso. Talvez exista um outro tipo de desgaste acontecendo. Um desgaste que não vem da ação, mas da evitação. E se for isso, então o problema não é falta de energia, é outra coisa. E é isso que a gente precisa começar a enxergar. E se isso já apareceu na sua vida, mais de uma vez, vale a pena prestar atenção no que vem agora. Porque talvez você não esteja cansado do jeito que pensa. E se isso fizer sentido para você, me diz nos comentários. O que exatamente tem ficado aberto na sua vida, sem você perceber? Existe uma ideia que parece intuitiva, mas está errada. A gente aprendeu a acreditar que cansaço vem de esforço, que quanto mais você faz, mais você se desgasta. Só que tem um tipo de desgaste que funciona ao contrário. Ele não vem do excesso de ação, vem do acúmulo de coisas não resolvidas. E isso muda tudo. Porque evitar não é neutro. Quando você adia uma decisão, quando você ignora uma conversa, quando você empurra algo simples para depois, aquilo não desaparece. Aquilo fica. Fica ocupando espaço mental, fica rodando em segundo plano, fica puxando atenção, mesmo quando você está fazendo outra coisa. E o mais importante, cada uma dessas coisas abertas cria uma tensão, pequena, mas constante. Agora imagina isso se acumulando ao longo do dia. Não é uma grande pressão, é pior que isso. São várias pequenas pressões, contínuas, silenciosas, simultâneas. E é isso que começa a te desgastar. Não pelo peso de cada coisa, mas pela soma invisível de todas elas. É aqui que a leitura comum quebra, porque você olha para si mesmo e pensa: eu nem fiz tanta coisa assim, por que estou tão cansado? Mas talvez a pergunta certa seja outra: quantas coisas você começou e não fechou? Quantas decisões você adiou? Quantas respostas você evitou? Quantas pequenas ações você deixou em aberto? Porque cada uma delas cobra, mesmo que você finja que não. Existe um tipo de exaustão que não vem de fazer demais, mas de não resolver o que precisa ser resolvido. E isso começa a mudar a forma como você vive o dia. Tarefas simples parecem maiores do que são. Decisões pequenas ficam pesadas. Tudo começa a exigir mais energia do que deveria. Não porque o mundo ficou mais difícil, mas porque você está carregando coisas que nunca terminam. E quanto mais você evita, mais isso cresce. Sem barulho, sem aviso claro. Até que em algum momento você simplesmente se sente drenado. E ainda acha que o problema é falta de energia, mas não é. É acúmulo de tensão não resolvida. E isso ainda é só a superfície do problema. Só que isso ainda não explica o principal. Porque não basta dizer que evitar cansa. A pergunta mais importante é: por que evitar cansa tanto? E aqui entra um mecanismo que quase ninguém percebe. Toda vez que você deixa algo em aberto, seu cérebro não entende aquilo como depois. Ele entende como pendente. E pendente significa não resolvido. E o que não está resolvido continua ativo. Mesmo que você não esteja pensando conscientemente naquilo, existe uma parte da sua mente que não desliga.
ela fica monitorando, relembrando, mantendo aquilo acessível. Como se dissesse o tempo todo: isso ainda precisa ser resolvido. Agora multiplica isso por 5, 10, 15 coisas ao longo do dia. Não são tarefas grandes, são pequenas pendências. Mas todas continuam ativas ao mesmo tempo. E isso cria um tipo específico de desgaste, atenção fragmentada. Você não está totalmente em nada, porque sempre tem algo puxando você de volta. Uma mensagem não respondida, uma decisão não tomada, uma tarefa iniciada e abandonada. Tudo isso divide sua mente, e quanto mais dividida, mais energia ela consome. É por isso que, mesmo sem fazer quase nada, você termina o dia exausto. Não é o esforço que te drenou, foi a incapacidade de fechar ciclos. Byung-Chul Han descreve algo próximo disso quando fala de uma exaustão que não vem de uma pressão externa, mas de um conflito interno constante. Não é alguém te cobrando, é você carregando coisas que nunca se encerram. E o mais perigoso disso tudo é que parece leve. Nenhuma dessas coisas, isoladamente, parece suficiente para te esgotar. Mas juntas, elas criam um sistema de desgaste contínuo, sem pausa real, sem fechamento, sem alívio verdadeiro. E aí você tenta descansar, mas não funciona. Porque você não está cansado de fazer. Você está cansado de manter coisas abertas. E enquanto isso não muda, nenhum descanso resolve. E é aqui que quase todo mundo comete o erro mais comum. Quando essa sensação aparece, quando o cansaço fica constante, quando tudo começa a parecer pesado, a resposta automática é tentar descansar. Eu preciso parar. Eu preciso relaxar. Eu preciso recuperar minha energia. Só que nesse caso, isso não resolve, porque você não está cansado do jeito que pensa. Descanso funciona quando o problema é esforço, quando você realmente gastou energia fazendo algo. Mas não quando o desgaste vem de coisas em aberto. Porque enquanto você tenta descansar, nada foi resolvido. As pendências continuam lá, as decisões continuam adiadas, as pequenas tensões continuam ativas. E o que acontece? Você para o corpo, mas a mente não para. Você tenta relaxar, mas existe uma inquietação leve, constante, difícil de nomear. E isso gera uma frustração silenciosa, porque parece que nem descansar funciona mais. E aí começa um ciclo perigoso. Você se sente cansado, tenta evitar, acumula mais coisas, se sente ainda mais cansado, tenta descansar mais e nada muda. Na verdade, piora, porque cada tentativa de fuga reforça o padrão. Você começa a treinar sem perceber uma lógica interna. Sempre que algo exige posicionamento, você adia. Sempre que algo gera desconforto, você contorna. E isso tem um custo maior do que parece. Não só na sua rotina, mas na forma como você começa a se enxergar. Você passa a se ver como alguém cansado, alguém sem energia, alguém que não consegue sustentar as coisas. Mas essa identidade não nasceu do nada. Ela foi construída, aos poucos, por tudo aquilo que você deixou em aberto. E esse é o ponto que muda tudo. O problema não é que você não aguenta, é que você não está fechando o que começa. E enquanto isso continuar, qualquer descanso vai ser só uma pausa dentro do mesmo ciclo. E é aqui que quase todo mundo comete o erro mais comum. Quando essa sensação aparece, quando o cansaço fica constante, quando tudo começa a parecer pesado, a resposta automática é tentar descansar. Eu preciso parar. Eu preciso relaxar. Eu preciso recuperar minha energia. Só que nesse caso, isso não resolve. Porque você não está cansado do jeito que pensa. Descanso funciona quando o problema é esforço, quando você realmente gastou energia fazendo algo. Mas não quando o desgaste vem de coisas em aberto, porque enquanto você tenta descansar, nada foi resolvido. As pendências continuam lá, as decisões continuam adiadas, as pequenas tensões continuam ativas. E o que acontece? Você para o corpo, mas a mente não para. Você tenta relaxar, mas existe uma inquietação leve, constante, difícil de nomear. E isso gera uma frustração silenciosa, porque parece que nem descansar funciona mais. E aí começa um ciclo perigoso. Você se sente cansado, tenta evitar, acumula mais coisas, se sente ainda mais cansado, tenta descansar mais e nada muda. Na verdade, piora.
porque cada tentativa de fuga reforça o padrão. Você começa a treinar, sem perceber, uma lógica interna. Sempre que algo exige posicionamento, você adia. Sempre que algo gera desconforto, você contorna. E isso tem um custo maior do que parece. Não só na sua rotina, mas na forma como você começa a se enxergar. Você passa a se ver como alguém cansado, alguém sem energia, alguém que não consegue sustentar as coisas. Mas essa identidade não nasceu do nada. Ela foi construída, aos poucos, por tudo aquilo que você deixou em aberto. E esse é o ponto que muda tudo. O problema não é que você não aguenta, é que você não está fechando o que começa. E enquanto isso continuar, qualquer descanso vai ser só uma pausa dentro do mesmo ciclo. Se o problema não é exatamente cansaço, então também não é descanso que resolve. E é aqui que a leitura precisa mudar. Porque talvez você não precise de mais energia. Talvez você precise de mais encerramento. Existe uma diferença importante e quase invisível. Descansar alivia. Resolver libera. E são coisas completamente diferentes. Enquanto você tenta recuperar energia sem fechar o que está aberto, você continua preso no mesmo estado. Mas quando você começa a resolver, mesmo que pouco, algo muda. Não porque você virou uma pessoa disciplinada de repente, mas porque você começou a reduzir o número de coisas que puxam você por dentro. E isso tem um efeito imediato. A mente fica mais limpa, a atenção volta, o peso diminui. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você parou de carregar o que nunca terminava. É por isso que, às vezes, uma única ação pequena resolve mais do que horas tentando descansar. Responder uma mensagem, tomar uma decisão simples, finalizar algo que estava parado. Não parece grande, mas fecha um ciclo. E cada ciclo fechado devolve um pouco de energia. Agora inverte a lógica. Em vez de perguntar como eu descanso mais, começa a perguntar: o que está aberto que eu preciso fechar? Essa pergunta muda o jogo, porque ela tira você da posição de alguém cansado e coloca você na posição de alguém que resolve. E isso, com o tempo, reorganiza completamente a forma como você se enxerga. Você deixa de ser alguém que vive tentando recuperar energia e passa a ser alguém que não acumula desgaste desnecessário. E talvez essa seja a melhor forma de entender tudo isso. Nem todo cansaço é sinal de que você fez demais. Às vezes, é sinal de que você deixou coisas demais sem fim. E se isso estiver acontecendo com você, a pergunta não é quanto você precisa descansar, é outra. O que, exatamente, você já sabe que precisa encerrar, mas continua carregando como se não tivesse escolha?